Fala galerinha do meu canal. Bom, nós estamos caminhando para o nosso fim, quase que já tem 6 aulas postadas, são 10 e nós vamos chegar ao fim dessa série de Lenda Ensina com uma grande marca. Para mim, não existem poucos canais no YouTube que são pequenos que fazem vídeos como esse, que tentam ensinar aquilo que se sabe e passar para frente. De uma forma um pouco até mais lúdica e às vezes até curta, né, não te fazem ficar presos em lives gigantes para te falar uma coisinha só, esse tipo de coisa, tá. Bom, mas sem delongas, nós vamos fazer a nossa de praxe a apresentação, tá. Então nós já vamos para a tela específica do nosso computador, nós fizemos uma apresentação para nossa próxima aulinha, que é balanço patrimonial. Bom, o balanço patrimonial, vocês já viram vídeos aqui no canal sobre uma empresa sendo analisada, vocês veem que a gente não costuma muito abrir o balanço patrimonial não. E isso é normal, tá? E vai continuar provavelmente não abrindo tanto, não dando atenção lá para o balanço. Mas é importante você saber o que é o balanço patrimonial. Porque, assim, ele é um material menos emocionante para o investidor. Então, ele tem um valor sim. Claro que tem um valor, um documento que a empresa precisa fazer, né, a CVM inclusive cobra isso dela, mas, ela tem mais um valor acadêmico do que, para o investidor, sabe. Para academia lá, para os caras que estão estudando universidade, estão estudando contabilidade, o balanço patrimonial é muito útil, mas para nós ele não é tão útil assim. E, eh, fazendo uma alusão aqui, se a empresa ela for uma viajante, a DRE é o vídeo da viagem. Então quando você mostra o vídeo, você vai saber de fato o que aconteceu naquela viagem. Mas, quando você mostra uma foto da viagem, você está mostrando só o balanço patrimonial. Então, você vai conseguir ver de forma estática o que tem dentro daquela foto. Então, é é é a foto de mala aberta, né. Então, o que tem dentro daquela mala, o que é dela, daquela pessoa, o que ela pegou emprestado, o que ela trouxe de viagem para outras pessoas e por aí vai. Então, definição de balanço patrimonial das ruas é essa daqui, tá. Deve ter uma definição mais formal por aí, vocês podem complementar o estudo de balanço patrimonial em outros lugares. Bom, então, o que tem nessa foto? Nessa foto vão ter alguns itens que são importantes de você saber. Então, primeiro primeira coisa, primeiro item dessa foto são os ativos. É aquilo que a empresa tem, que a empresa possui. Ela pode ter um dinheiro em caixa, ela pode ter máquina, ela pode ter marca, ela pode ter estoque e por aí vai. Então, é tudo aquilo que a empresa se utiliza para ganhar dinheiro, na verdade, até mesmo para produzir as suas coisas, para, por exemplo, as máquinas, né, no caso da WEG, tem as máquinas, ela não consegue produzir os motores, né. No caso, por exemplo, da Renner, ela não consegue vender roupa se ela não tem estoque de roupa. Então, esses seriam os ativos dessas empresas, por exemplo, tá. E aí os passivos, é muito simples, é aquilo que a empresa deve. São os empréstimos, já vimos um pouco de dívida, como as dívidas aparecem lá na DRE, por exemplo, mas, também existem as contas a pagar para fornecedores que entram aqui nos passivos, tá. Então, isso tudo nos dá a conta do patrimônio líquido, que é o o que sobra, que é ativos menos passivos. Isso nos dá o patrimônio líquido. Isso é o que, na prática, sobraria para os sócios, tá. Então, todo mundo teria aqui um pouco dessa visão. Por exemplo, o patrimônio líquido seria, vamos pegar que o cara tivesse uma fazenda, e aí ele tem lá os ativos e tem os passivos. Quando ele faz essa conta, ele teria o patrimônio líquido, então ele não pode sair e vender todas as máquinas, todas as coisas, tudo aquilo que faz ele ganhar dinheiro. Ele não pode se desfazer desse patrimônio.
Então, o patrimônio líquido é justamente o que se tira dos passivos, depois que você paga os seus empréstimos, as suas dívidas e das suas contas a pagar. O problema disso tudo, tá, e aí eu vou até abrir a tela do Fundamentei aqui, para vocês visualizarem melhor, tá. Eu não pensei nesse exemplo agora, tá, mas vamos pegar aqui, por exemplo, pode ser a Google, tá, acho que pode ser a Microsoft também, né, que é a grande Alphabet, né, acho que é a Alphabet mesmo que é a Google. Bom, olha só, ela tem um market cap de quase 4 trilhões de dólares. Então, já pode imaginar o tamanho da empresa, né. Então é uma empresa enorme, de fato, uma empresa gigantesca. E aí, deixa eu ver aqui se na tabelinha eles demonstram aqui o patrimônio. Patrimônio, esse aqui é o patrimônio líquido, olha só. Patrimônio líquido é aquilo que a empresa teria, e aqui a gente teria 386 bilhões de patrimônio, tá. Então, não faz sentido para vocês e vou explicar por que que não faz sentido. Esse valor hoje ele não vai bater mais, porque o que o Google tem de ativo, ele transcende o material. Ele não é o material, ele é um código, ele é um pedaço de código que tem lá na nuvem, que está guardado em tal lugar. Isso é o que tem valor, tá. Então, essas empresas não vai ter o patrimônio líquido batendo com o market cap que deveria bater. No passado isso acontecia, tá. No passado era aqui que você via distorções. Então, por exemplo, tá vendo que o patrimônio da empresa é grande e ela está cotada num valor menor, então você está vendo uma oportunidade, pô. Os caras estão pagando menos do que deveria para uma ação, porque ela tem mais patrimônio do que valor de mercado. E aqui ela tem mais valor de mercado do que patrimônio, porque o patrimônio aqui ele é muito, digamos assim, não dá para calcular um valor em cima desse patrimônio, sabe? É uma inteligência, é um código que vale muito mais do que aquilo que você pega, do que aquilo que você toca, né? Então, eu acho que é por isso que o balanço patrimonial pode ter ficado um pouco defasado à medida que o tempo foi passando, porque surgiram empresas que foram muito disruptivas desse conceito. Não é só o Google que é assim, Facebook é assim, que hoje é a Meta, os próprios bancos, né? Os bancos, sejam eles digitais ou não, o Nubank é grande exemplo, mas os bancos grandes também estão seguindo o mesmo caminho de se digitalizar e ter inteligência mais de código, de aplicativo, do que de agência, né? Então, esse é um movimento muito natural aí, sobre o patrimônio líquido. E eu acho que com esse exemplo aqui a gente matou, né, a charada a do porquê o balanço patrimonial não é tão utilizado assim no dia a dia. Mas prosseguindo, nós temos aqui um pouco do jogo das cadeiras. Então nós temos cada coisa que também faz parte do balanço patrimonial, que é importante. Vocês devem já ter ouvido falar sobre o ativo circulante, que é aquilo que gira rápido. É um dinheiro no bolso, é o estoque, é aquilo que vai vender, né. Então, o circulante é tudo aquilo que a empresa faz e ganha dinheiro com aquilo, seja o dinheiro em caixa ou seja o dinheiro no negócio dela. O não circulante é aquilo que está preso. Então, vou te dar um exemplo de um não circulante dentro de uma empresa. A Raia Drogasil possivelmente tem carros que ela comprou para seus funcionários, por exemplo. "Ah, toma aí, você fica com esse carro e você vai trabalhar para mim com esse carro". Então, esse dinheiro ele fica preso, então seria um ativo não circulante. Então, seria uma fábrica, seria um espaço enorme que seria uma fábrica, fosse uma fábrica, exemplo da WEG, né. Softwares, então quando você compra um software, o dinheiro fica ali preso, né, fica parado ali, então é um investimento que você faz, o dinheiro fica ali e ele pode ou não depreciar, né, no caso do carro ele deprecia, né. E aí vem justamente o impairment, né, então, o que que acontece? Esses ativos esses não circulantes, eles vão ficando velho,
natural da vida, né. Então, vamos supor que você deu o carro lá para o seu funcionário, deu assim, né, é um benefício da empresa que você entrega para o seu funcionário, e aí ele teve que trocar de carro, o carro já ficou defasado, e agora você está renovando sua frota, então você quer vender o carro. Então ele vai entrar como um ajuste, como um impairment lá dentro do balanço patrimonial, porque aquele carro ele vale menos do que está constando no balanço patrimonial, então você faz fazer um ajuste, você precisa dar baixa lá no balanço. E aí vem a questão dos intangíveis e das marcas, né. Interessante demais isso daqui, porque uma empresa ela não pode atribuir a si mesmo um valor de marca. A WEG não pode falar: "A WEG vale isso". Não, isso só pode ser feito quando uma empresa adquirir outra empresa, e isso ela vai entrar aqui no intangível, tá. Então, eh só se tem o intangível quando, se compra outra empresa. Então, esses aqui seriam um pouco do circulante e dos não circulantes que fazem parte das empresas, tá. Bom, qual que é o segredo, tá, para uma empresa, eh e o que que entraria também dentro do balanço patrimonial, tá. O segredo tá na recompra de ações. E aqui esse é um movimento que vai acontecer muito daqui para frente. Tô mostrando para vocês aqui, sei que pode ter ficado pequenininho, mas aqui tá um pouco do que aconteceu lá na Multiplan. Peguei o relatório do terceiro trimestre de 25 e lá está escrito que eles fizeram uma recompra de 2 bilhões de reais das próprias ações. Então, o que que é a recompra de ações? A empresa tem um dinheiro que está parado no caixa, ou seja, ela está dentro do balanço patrimonial, ela pega esse dinheiro, compra a sua própria ação e ela cancela essas ações. Então, o dinheiro ele some do caixa, mas na prática isso gera valor tanto para a companhia, para os seus acionistas, para os seus diretores que certamente têm ações da empresa, para os seus acionistas minoritários. Por quê? Quando você faz isso, você cancela uma ação, você está basicamente aumentando a participação das pessoas na sua companhia. Então, a sua participação valeria mais. Então, é como você fazer o seguinte: você, deixa eu pensar num exemplo aqui lúdico, tá? Com a pizza. Você tem uma pizza inteira que está dividida em 8 pedaços. E aí, as, as, as pessoas negociam esses 8 pedaços, né? Sobram 2. E aí a empresa vai lá e recompra. A empresa que produziu a pizza recompra aquilo. É, não ficou tão legal esse exemplo, né. Não consegui pensar em um exemplo tão lúdico para isso. Mas, na prática, o que acontece é que a fatia do bolo que você tinha, ela fica maior, porque a empresa recomprou ações da própria empresa. Isso é muito comum, tá, lá nos Estados Unidos. Se não me engano, isso aqui é até comum de ver aqui, ó, valor de em quantidade, né, de dólares, no caso aqui, do quanto a empresa recomprou das próprias ações, tá. Então, lá eles evitam ao máximo, eh, distribuir dividendos, porque o dividendo lá é tributado, né, na fonte. Aqui, provavelmente isso vai começar a acontecer com mais, enfoque, porque o governo passou a tributar os dividendos da mesma forma. Então, agora não vai ter como pagar dividendo desse jeito e as empresas vão acabar recomprando e investindo em recompra de ações, né, para gerar valor para o seu acionista, porque o que ela faz aqui é: eu não tenho destino para o meu caixa, eu já não tenho onde investir esse dinheiro, então eu vou colocar ele aqui no meu próprio negócio e vou cancelar essas ações, gerando um valor para mim mesmo e para os meus acionistas. Bom, então eu acho que aqui a gente esgota o balanço patrimonial, tá? A gente não tem muito para onde ir com esse tema. Esse tema é muito pequeno, muito tranquilo. Não sei como é que eu falei 15 minutos desse tema, mas tá aí o tema balanço patrimonial. Nós estamos fechando a nossa aula 7. Faltam apenas mais 3 aulas. E aí nós passamos a
enxergar, a vislumbrar outros projetos aqui no canal. Então, você que me acompanha até aqui, muito obrigado. Eu sei que vai valer a pena demais você visualizar essa playlist do início ao fim. Então, olha essa playlist com carinho. Se você tiver dúvidas, vem aqui no comentário, me pergunta, curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal para não perder nada neste canal. E aqui é o Lenda em Movimento. Você está aqui assistindo mais um vídeo e nós juntos vamos construir um canal muito lendário, canal maravilhoso e um canal e a prosperidade de um jovem casal que apenas está sonhando, é apenas o primeiro mês investindo, primeiro mês documentando as coisas e nós temos certeza que Deus irá nos honrar lá na frente com o nosso posicionamento de fé, de persistência, de eficácia, de aporte e vai dar tudo certo. Um grande abraço para você que me acompanha até aqui. Eu sou o Lenda em Movimento, o mais conhecido como Matheus. Muito obrigado e um grande abraço. Valeu!